E quem está de acordo, diga assim seja. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 6. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Olha para mim, igreja. Você vê aí dois tipos de pessoas. Um homem que precisava de ajuda e um grupo de religiosos querendo acusar Jesus. Esse grupo de religiosos, eles não quiseram ajudar o homem da mão ressequida. Eles estavam ali querendo acusar o nosso Senhor Jesus. Jesus estava ali querendo ajudar aquele homem que estava a sofrer. Havia um problema na mão direita daquele homem, estava seca, com certeza os dedos, eles não se mexiam, estava ressequida a mão daquele homem. Jesus sabia disso, por isso Jesus foi naquele dia pregar naquela sinagoga, porque Jesus queria mostrar que mesmo ele com aquela dificuldade, com a mão ressequida, mesmo assim ele foi até a sinagoga para ouvir a palavra de Jesus. Hoje em dia a mão ressequida é um problema que a pessoa enfrenta. Quando você tiver algum problema, você não deve desistir de lutar. Você precisa vir na sinagoga, ou seja, na casa de Deus, como aquele homem fez. Aquele homem poderia usar o problema da mão e dizer assim, não vou lá porque eu tenho vergonha, as pessoas vão ver minha mão. Não vou sair de casa porque o médico diz que se eu sair vai ficar pior. Ele não deu desculpa. Ele não olhou para o problema dele, ele olhou para a salvação. Ele já ia na sinagoga e mesmo assim a mão ficava ressequida, mas ele não deixou de buscar a Deus. E isso é o que acontece com cada um de nós. Cada um de nós temos nossos problemas, nossas tristezas, amarguras, nossas lágrimas. Cada um de nós já sentiu o sabor da agonia vinda de um problema, mas não é por causa disso que a gente deixou de adorar o Senhor. A gente continua adorando. Repita comigo: mesmo com problema, mesmo passando luta, eu continuo adorando o meu Senhor. Foi o que aquele homem da mão ressequida fez. A mão estava ressequida, mas a fé estava viva. A mão estava ressequida, mas a esperança estava de pé. A mão estava ressequida, mas a confiança estava erguida, estava de pé. Diga glória a Deus. Então Jesus, ele estava no altar e viu aquilo. Jesus viu o homem da mão ressequida, que apesar do problema, sempre veio na casa do Senhor. E Jesus viu os religiosos que queriam acusar Jesus, queriam prejudicar Jesus, mas Jesus não se preocupou com eles. A atenção de Jesus foi para aquele homem que precisava de ajuda. Jesus sabe das lutas que vocês possuem, Jesus sabe das dificuldades que vocês passam, mas Jesus, ele está olhando para cada um de vocês, porque ele quer tirar essa sequidão da sua vida. Continuando, diz aqui, mas ele, conhecendo o que? Os pensamentos. Jesus conhece o que? Os pensamentos
disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então olha para mim, igreja. Estava a igreja cheia naquele dia, mas Jesus olhou para aquele homem e falou para ele assim, ó: levanta-te e vem para o meio. Jesus quis dizer o seguinte: saia do meio desse grupo incrédulo e vem para o meio do meu povo, o meio que está com a minha palavra. E ele levantou aquele homem e ele permaneceu de pé. Esse é o segredo para a gente ter a nossa salvação. Apesar de tudo, é a gente permanecer de pé. Apesar das lágrimas, é a gente permanecer de pé. Apesar do sofrimento, é a gente continuar de pé. Amém. Aí continuando, diz aqui, ó, o versículo 9: então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E olhando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Diga glória a Deus. Você observou como Jesus é sábio? Jesus é muito inteligente. Ele mandou o homem ficar de pé. Quando o homem da mão ressequida ficou de pé, Jesus olhou para os que iriam acusá-lo. E Jesus perguntou a eles: olha, sábado é necessário fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? E eles ficaram, ó, calados. Vai falar o quê? Se eles falassem que era para fazer o mal, Jesus ia dizer: então por que vocês dizem que servem a Deus se vocês querem o mal do semelhante? E se eles respondessem que é para fazer o bem, Cristo ia falar: já que é para fazer o bem, por que estão com raiva de mim? Então Jesus fez uma pergunta que deixou os inimigos sem resposta, sem argumento. Em outras palavras, Jesus, ele mostrou ali que aquele dia era o dia da vitória daquele homem. E hoje é o dia também da sua vitória, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Jesus falou para ele: vem para o meio. E ele ficou ali, ó, em pé, confiando que algo iria acontecer. Você acredita que algo bom vai acontecer com você? Quem acredita, faz assim. Então vai acontecer. Eu também acredito. Eu não sei o que é, nem tu sabe, mas eu creio que algo ótimo vai acontecer com cada um aqui, em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu tenho chorado, pastor, eu tenho passado tanta luta na minha casa, na minha vida pessoal, eu já nem tenho lágrima para derramar, já secou. Já chorei tanto que já secou, igual o homem da mão ressequida. A vida dele também estava ressequida, mas mesmo assim, ele permaneceu de pé. Diga glória a Deus. Então observe que Jesus deu a saída para aquele homem. Jesus lhe trouxe aqui hoje, nessa reunião, para lhe dar essa palavra. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe que você não tem por onde se apegar. Você vai se apegar a Ele, ao nosso Senhor. Existem situações que você resolve, mas tem situações que só Jesus para poder resolver. Aquilo que não é para você resolver, Ele vai te fortalecer. Como fez com esse homem aqui. Esse homem, pelo que a gente observa na Bíblia, ele ia para a igreja sozinho. Não tem aqui a família dele, não tem nada aí. Com certeza ele tinha família, mas ele
era o único que estava na fé, buscando a Deus. Será que não é assim com você também? Tu tem família, mas de repente você é a única, o único, que está mesmo assim, ó, firme na fé. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu. Jesus viu em você algo que não viu nos outros, mas viu em ti. Vou lhe dar um conselho: conserve o que Deus lhe deu. Guarde o que Deus está lhe dando. Deus lhe deu algo que quase ninguém aí fora tem: o entendimento da palavra. Para a pessoa entender a palavra, ela tem que abrir o coração. Se ela não abrir, ela não vai perceber nada. Mas se ela abrir o coração, ela começa a entender as sagradas escrituras. Então Jesus naquele dia restaurou a mão daquele homem. Todo mundo aqui tem as mãos boas, mas talvez tenha alguma área da sua vida que está ressequida, que precisa ser restaurada. Talvez é a sua casa, talvez é o seu trabalho, talvez é a sua estima. Você tem tido baixa estima e você precisa ter autoestima. Quem compreende? Eu não sei o que é que você precisa para restaurar, mas uma coisa eu lhe garanto: vai restaurar, porque Deus é fiel. Amém? Traz aí aquela planta ali, por favor. Tem uma planta aqui na igreja. Você que está nos ouvindo não vai ver, porque você está ouvindo a mensagem, mas o povo que está na reunião vai ver um exemplo aqui, porque eu gravo a mensagem para depois mandar para as pessoas. Olha essa planta aqui. Essa planta me ensinou algo, e ensinou também a minha esposa algo. Na quinta-feira, foi ontem, essa planta, ela estava toda caída, toda murcha, caída. E eu fiquei assim: poxa, o que aconteceu com essa planta? Aí a minha esposa pegou e colocou água, a gente saiu para tratar um assunto. Passado meia hora, quando eu volto, já estava em pé. E eu fiquei assim: poxa. Aí eu fiquei pensando: é interessante, quando entrou a água, ela se levantou. Quando a água secou, ela murchou. Mas quando colocou a água, vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo? Quando botou a água, ela levantou. E eu fiquei pensando: assim é o Espírito Santo. Quando entra na vida de uma pessoa, se ela estiver murcha, ela se levanta. E olha como está bonita a planta. Está de pé. Quando ela murchar de novo, eu vou deixar de propósito ela murcha, para tu ver ela murcha. Vou deixar mesmo de propósito. Já botei água, vou deixar uns dias aí. Quando tiver murchinha, eu vou deixar de propósito, só para tu ver. Depois eu meto água. Quando for outra reunião, você vai ver ela já de pé novamente. Ou seja, representa nós essa planta aqui. Amém. Às vezes vem problema que deixa a gente secos, ressequidos. Precisamos do Espírito Santo. Quando ele entra, o que estava seco já não fica seco. O que era deserto vira um manancial, vira um oásis. Diga glória a Deus. E está aqui a plantinha, ó, linda. Olha só que bênção. Glória a Deus. Obrigadão. Pode voltar. Não é forte esse exemplo? Assim aconteceu com aquele homem. Ele tinha a mão ressequida, mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele se levantou e ficou restaurado. E é o que vai acontecer agora também com você, em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu estou bem, pastor, graças a Deus, eu até estou bem. Mas quem está ressequida é um parente meu que está ressequido. Então você vai orar por ele ou por ela, porque às vezes você está até bem, você, graças a Deus, passou pela fase da sequidão, mas já se restaurou, você está abençoado, está abençoada. Mas talvez tenha um familiar ou um colega que está embaixo. Você vai orar, vai buscar a Deus, e Deus nosso Senhor vai sim fortalecer. Diga glória a Deus.
Vamos ler novamente o versículo 9. Lucas 6, versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E olhando ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Ou seja, o homem foi abençoado, mas os inimigos ficaram furiosos de ver Jesus ajudar aquele homem. O inimigo fica furioso quando vê o senhor e as senhoras adorando Jesus, buscando a Deus. Então o conselho que eu lhe dou é: continue buscando ao Senhor. Amém. Ele está contigo para lhe abençoar, lhe fortalecer, restaurar e dar vitória para você. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.